Olá, gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Diálogos Conecta, super felizes por estar na presença de duas pessoas maravilhosas, que é o professor Wagner de Lara, da PUC do Rio Grande do Sul, junto ao Reinaldo Aragon, que é a pessoa que bolou toda a rede Conecta, o Diálogos Conecta, vem a partir dele. Então, hoje é um dia super especial. Já adianto que hoje não vai ter interação no chat, porque essa live é gravada. A gente precisou adiantar a gravação, mas daqui a algumas semanas a gente já volta ao normal. E o nosso novo horário, lembrem aí, coloquem no sininho tudo, vai ser às quintas-feiras, às 2 da tarde. Então a gente já tem esse encontro marcado. Mas que vocês vão conversando entre si, só que a gente não vai conseguir interagir com vocês justamente pela live ser gravada. Então, gente, o tema da nossa live de hoje, a nossa conversa com o professor Wagner, que é da área da psicologia, vai ser sobre os desafios da psicologia comportamental para garantir o bem-estar em meio a essa era de desinformação que a gente vive, do negacionismo, circulação do discurso de ódio, tudo isso que a gente vem vivenciando com muita intensidade nas sociedades ocidentais, né? E também antes de conversar, antes de passar para o Rei, que vai apresentar mais uma vez o Wagner, embora ele já seja da casa, quem ainda não conhece, a gente tem vários vídeos com o Wagner, vocês vão dando uma olhada no canal. Lembrando que a gente tem o Pix da Rede Conecta, quem puder contribuir, apoio@conecta.edu, tem o Catarse também, que está na descrição do vídeo, e a gente pede para seguir as nossas redes, a rede do Alguém Viu Meus Óculos, enfim, gente, vamos seguir. Rei, passo para você. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Wagner, boa tarde Marcelo, é um prazer estar com vocês hoje aqui, falar de um tema que é tão interessante, tão importante no dia de hoje, né? Deixa eu apresentar rapidamente o Wagner melhor para todos. O Wagner é professor da PUC do Rio Grande do Sul, é pesquisador do NCT-DSI e conversa hoje com a gente sobre os desafios do campo da psicologia para entender esse mundo contemporâneo que a gente vive, a questão do pânico social, da desinformação, da guerra psicológica. O Wagner tem experiência na área na área de teorias e técnicas de intervenções em psicologia clínica e é coordenador do Grupo de Pesquisa e Avaliação em Bem-Estar e Saúde da ABES e coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação e Cognição, que é ligado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas de Soberania Informacional. Quer que eu faça a primeira pergunta para o Wagner, ou Marcelo? Pode começar, já emenda aí, Rei, que daí daqui a pouco eu já volto. Wagner, fala um pouco para a gente sobre o recém-fundado Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação e Cognição e como a psicologia hoje pode nos ajudar a entender melhor os fenômenos da desinformação, do negacionismo, em especial em relação a questões científicas e sociais. Certo, uma excelente pergunta para começar a conversa, né? Primeiro agradecer, né, a vocês dois, Manuela, Reinaldo, por estarmos aqui. Marcela, perdão. Tá tudo na família do Mar. Isso, perdão. Tá? Então, acho que uma pergunta muito boa, né? A gente começou esse trabalho no núcleo recentemente, e estamos aí com uma agenda muito importante, muito interessante, falando desses mecanismos aí de desinformação e como, de alguma forma, lidar com esses mecanismos no sentido de promoção de bem-estar e evitar, né, tentar minimizar aí os problemas que são derivados desse tipo de fenômeno, né? Então, eu acho que início de conversa é bom frisar, né, uma coisa muito interessante é que, embora pareça que não, né, os princípios que criam as falsas crenças, ou que a gente chama, né, de desinformação ou as fake news, seguem exatamente os mesmos processos que criam as crenças verdadeiras. Tá? Então, acho que conhecer isso já é algo muito importante, né? Reconhecer isso e saber que tanto nas crenças verdadeiras como nas crenças falsas existem influências aí do que a gente chama de vieses cognitivos, né?
alguns autores chamam de vieses comportamentais, vieses cognitivos, vieses de heurística, mas basicamente são vieses que dizem respeito a como a gente, de alguma forma, se defronta com informação, né, decodifica essa informação, gera uma representação e responde em relação a essa informação. Tá? Então, essa forma como a gente responde em relação à informação, a gente chama de tomada de decisão. Né? E esse é um processo muito importante. E essa tomada de decisão, se a gente pensar no nosso dia a dia, essa tomada de decisão nem sempre é racional. Tá? Essa tomada de decisão, muitas vezes, ela vai de acordo com processos que são muito automáticos. Então, na nossa vida, e até tem alguns autores que falam extensamente sobre isso, né? Um deles mesmo é o próprio Kahneman, né? Que ele tem aquele livro Rápido e Devagar, né? Que é um clássico aí sobre a tomada de decisão, no qual ele fala, olha, por questões energéticas, o nosso cérebro, para poupar energia, a gente toma um monte de decisão meio que no automático, né? No que ele vai chamar de sistema 1. Então, por exemplo, eu estou conversando com o Reinaldo, é uma pessoa da qual eu atribuo confiança, eu conheço ele há bastante tempo, tenho afetos de amizade em relação ao Reinaldo. É muito provável que a informação que o Reinaldo me passa, eu vou, entre aspas, filtrar menos essa informação. Né? Por quê? Porque é alguém que eu já tenho algum relacionamento, alguém que eu já tenho alguma, digamos assim, uma informação prévia que me concede um sinal dizendo, olha, as informações vindas do Reinaldo são de confiança. Logo, o meu cérebro, por uma lógica de economia de energia, né, não se põe tanto, né, no exercício de, não, mas será? Deixa eu ver a fonte, né? Deixa eu tentar entender o raciocínio por detrás dessa informação. Não, nosso cérebro, ele segue um atalho e diz, ok, a fonte é de confiança, deve estar certa essa informação. Tá? E isso o Kahneman vai chamar de sistema 1. E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses vieses, né? Mas o grande desafio hoje, então, é como que a gente consegue minimizar o efeito desses vieses. E aí tem uma série de estratégias, a gente vai comentando alguns ao longo da conversa, mas basicamente eles se dividem, essas estratégias, né? Entre estratégias preemptivas, que são aquelas que a gente poderia chamar até de preventivas, ou que tentam se antecipar a exposição a uma informação falsa, ou ainda as intervenções que ocorrem, né, são reativas, né, depois que a pessoa tem contato com uma informação, uma crença falsa, uma informação falsa, gera uma crença falsa, e como que a gente então tenta, de alguma forma, fazer uma correção, né? Então essas são as duas grandes categorias que a gente tem investigado lá no núcleo. Tá? Então a gente tem feito revisões sistemáticas da literatura, a gente tem feito reuniões conceituais para entender um pouco mais, né, dessas dinâmicas de desinformação, de processo de decisão, etc., para que a gente possa, dali a pouco, estar gerando aí intervenções e também orientações para a construção de políticas públicas, no que tange a esse processo de desinformação. Então, o núcleo hoje ele é formado, né, por diversos pesquisadores, principalmente da Universidade Federal Fluminense, do núcleo de representantes aqui da PUC do Rio Grande do Sul, né, mas também está conectado aí ao DSI, né, então ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sobre, né, a questão da soberania informacional, né. Então, assim, de disputas e soberanias informacionais. Então, é um trabalho em rede, é um trabalho em conjunto aí com pesquisadores de todo o Brasil e pesquisadores internacionais para tentar entender esses fenômenos do ponto de vista, no nosso núcleo especificamente, do ponto de vista mais psicológico, né? Tem outros núcleos que trabalham centrados nas questões informacionais, nas questões da comunicação, nas questões das mídias sociais, né? O nosso foco tem sido discutir isso do ponto de vista psicológico. E a gente já chegou a alguns conhecimentos muito bacanas,
né? Alguns estão prestes a serem publicados, né? Muito em breve, tem um artigo que já está na segunda rodada aí de revisão, né? Que a gente conseguiu entender algumas estratégias que já são mais efetivas, né, no combate à desinformação, outras que ainda precisariam adaptações para o contexto brasileiro, visto que a maioria dos estudos, por óbvio, ocorrem, né, hemisfério norte, a gente está falando da Europa, Estados Unidos, teria todo esse trabalho de adaptação dessas intervenções aqui para o contexto brasileiro, mas é um núcleo que vem, então, se focando nessas questões, assim, né? Depois a gente pode desdobrar esses conceitos, eu posso falar um pouco mais de distorções cognitivas, de fatores que interferem na construção de crenças falsas, tudo mais, mas acho que em termos assim de uma conceituação mais ampla sobre o núcleo, né, acho que são esses os fenômenos que a gente investiga e onde a gente está situado, então, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada, Wagner. Eu gosto muito de te ouvir. Quando o Rei me falou que você ia vir aqui, eu fiquei feliz, porque todas as vezes que a gente conversa, eu aprendo bastante. Eu acho que são conversas bem agradáveis, são compreensíveis, e elas sempre são de problemas que nos afetam cotidianamente, né? Principalmente com essa questão de desinformação tão acentuada nas mídias sociais, como a gente acaba sendo impactado. E você sabe que eu estava lendo um artigo esses dias, que é do Ituaçu, aqui da PUC-Rio, que era sobre... Era uma entrevista que foi feita com profissionais de campanhas eleitorais, e tinha uma parte assim que falava que esses profissionais eles respondiam falando sobre fake news, eles destacaram bastante fake news nessas entrevistas, e eles falaram, inclusive, que para a fake news ser bem feita, ela tem que ter estratégia. Então, ela vira até um artifício estratégico na campanha eleitoral. Mas isso não é só agora das mídias sociais, mas talvez agora fique mais claro para você poder falar numa entrevista tudo isso, o quão estratégico se tornou você usá-las. E eles falavam assim, para você usar fake news não adianta você também criar uma história mirabolante, tem que ser algo factível, assim, né? Você pega algo que é real, você transforma, você amplia, então você faz esse bem bolado. E até pensando nisso, eu queria perguntar para você, juntando assim essa história quando você estava começando a falar sobre essa até a questão, por exemplo, quando a gente tem um conhecido, tipo o rei vai te passar alguma coisa, isso também amplia um pouco essa confiança, né? Essa questão até do cérebro de poupar energia. Mas o que eu quero te perguntar mais detalhadamente agora é sobre esses vieses psicológicos que contribuem para a propagação e aceitação da desinformação. Se você pode contar um pouco mais para a gente sobre quais são esses vieses, como é que a gente pode seguir com isso? Claro, perfeito, né? Muito interessante teu comentário, porque hoje a gente vive o que alguns autores já denominam de uma infodemia. Né? Então, a ideia é que tem uma pandemia de desinformação, né, ou de informações falsas, e isso que tu disseste, assim, da questão, né, de que uma fake news tem que ter estratégia, com certeza, né, as pessoas que criam essas informações sabem disso, né, sabem manipular muito bem a informação, a ponto de que ela, para alguns públicos específicos, pareça familiar, pareça algo plausível, né? Então, o que a gente vê é que essas fake news parece que são assim criadas, né, usando uma expressão assim, sob medida, né, para alguns públicos, e é assim mesmo, né? Por quê? Porque hoje já se sabe um pouco da estrutura, né, dos fatores tanto emocionais quanto cognitivos que favorecem, né, tanto a pessoa se engajar com essas informações como ficar resistente a qualquer forma de correção. Então tem estudos muito interessantes que mostram que para alguns públicos, e dependendo do tema, as estratégias corretivas, elas não só não têm efeito, como aumentam, né, digamos assim, a resistência daquele grupo em relação a uma possível correção de informação, né? Então, existem algumas estratégias que basicamente, né, não funcionam ou ainda trazem mais malefícios
para alguns grupos. Isso é muito interessante a gente se dar conta, né? E aí, bom, se fake news tem estratégia, lidar com fake news ou tentar, né, minimizar os seus efeitos também requer muita estratégia. Mas, assim, pensando nessas questões dos fatores, né, que tu citaste, assim, então a gente tem, né, basicamente, assim, alguns fatores nos quais a gente divide entre fatores que são mais cognitivos, que perpassam, então, essa ideia do processamento da informação, né, e fatores que a gente vai chamar de socioemocionais ou socioafetivos, mas que também envolvem, né, todo, digamos assim, o processamento ele sempre ocorre no cérebro, né? A gente divide um pouco assim entre cognição, emoção e questões sociais, mais para fins didáticos, assim, mas basicamente tudo envolve processamento da informação, né? E quando a gente fala, por exemplo, de fatores cognitivos, né, um dos primeiros é esse, assim, né, essa questão do que alguns autores chamam de pensamento intuitivo, como se fosse em contraponto a um pensamento mais analítico, né? Então, assim, esse exemplo que eu forneci anteriormente, né, o Reinaldo me diz uma informação, eu basicamente não analiso friamente essa informação, nem em termos de origem, nem em termos de plausibilidade da relação causal que o rei está me estabelecendo, né? Não, é uma pessoa que eu conheço, tenho proximidade, é meu amigo, beleza, vou acreditar no que ele está me dizendo, né? Então isso seria um exemplo, né, bem comum do que a gente chama de pensamento intuitivo. Ou seja, é usando esse processo todo do sistema 1 lá do Kahneman, que é um sistema automatizado, é uma heurística, né, para a gente, justamente, o nosso cérebro não gastar energia. E o nosso cérebro é uma maquininha, do ponto de vista biológico, muito complicado, porque ele sempre quer poupar energia. Ele já é o órgão que mais consome energia no corpo. Então, essa lógica de poupar energia, ela tem aí origens aí da nossa evolução enquanto espécie, tá? Mas, então, esse tipo de pensamento, ele poupa energia, porque tu busca poucas pistas, né, em relação a origem, né, de quem está emitindo a mensagem, etc, etc, né, e já emite uma resposta, digamos assim, a essa informação. Então, o contrário disso seria o pensamento analítico. Só que o pensamento analítico, justamente, ele requer, né, algo que hoje está se falando muito no currículo escolar, o pensamento crítico, né, ou o que as pessoas têm falado também de letramento científico, né, que é justamente mimetizar aquela lógica do método científico, né? Olha, eu tenho uma hipótese, eu vou atrás de evidências, né? Aí essas evidências vão corroborar ou não as minhas hipóteses, e aí as minhas conclusões têm que ser baseadas, então, né, nessas evidências que corroboram ou não as minhas hipóteses. Então, essa questão do letramento científico ou do pensamento crítico, que se fala nos currículos escolares, é um processo que sempre demanda mais energia do que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia, né? E isso vem desde lá da formação justamente escolar, né? Claro que em casa os pais, obviamente, já exercem alguma influência. Então, se uma pessoa nasce numa família muito supersticiosa, por exemplo, é possível que tenha lá uma inclinação, digamos assim, né, a não ter esse pensamento mais analítico, mais racional. Mas, em geral, a escola corrige, ou deveria corrigir isso, né? Que o aluno adquirisse, então, esse pensamento mais analítico, mais reflexivo, mais racional. O que me preocupa foram as recentes mudanças curriculares que a gente teve no Brasil, né, justamente perdendo horas aí de filosofia, por exemplo, né, e de outras disciplinas que justamente tentam fazer com que o aluno desenvolva ainda mais essa capacidade analítica, né? Isso eu acho que foi uma perda, assim, muito importante e que vai ter impactos, não só nessa dinâmica da desinformação, né, mas em outras dinâmicas importantes também, né, no sentido de a gente ter um indivíduo com mais ou menos capacidade de olhar o seu entorno de uma forma mais crítica, né? Então parece que há um esforço, né? E aí, parafraseando o Darcy Ribeiro, assim, né? Parece que é um plano, assim, a gente precarizar a educação, né? Então, assim, e a gente tem que, né,
o pessoal da academia, os intelectuais, têm que justamente marcar uma posição firme contra esse movimento. Né? Então, por quê? Porque traz consequências negativas, inclusive nessa dinâmica da desinformação. Né? Outra questão importante é o que a gente chama de falhas cognitivas. Então, são quando as pessoas, por algum motivo, negligenciam fontes de informação ou fontes de evidência. Né? Então, isso é bem importante. Quando as pessoas não se preocupam, né, para além da informação, né, digamos assim, denunciado, né, da crença falsa, de tentar ver, bom, qual é a origem dessa informação ou quais as evidências que dão suporte a essa informação. Então, as pessoas negligenciando esses aspectos mantêm barreiras depois para, né, correções, assim. Então, eu acho que isso na pandemia ficou muito evidente, por exemplo, né? Então, o quanto que a gente tentou resgatar a confiabilidade da mídia mais tradicional, né? E aí, mídia mais tradicional, eu estou entendendo assim, né? Uma mídia organizada, com corpo editorial, enfim, que tem alguns, digamos assim, parâmetros, né? Para a gente chamar de uma mídia mais tradicional. Por quê? Porque a internet, ao mesmo tempo que, ok, foi muito importante para o nosso desenvolvimento em termos de difusão de informação, mas também é uma fonte de difusão de desinformação. Então, é muito importante esse trabalho com uma mídia mais tradicional, comprometida, digamos assim, com fontes, com evidências, né? Enfim, né? Com toda uma linha editorial comprometida com fatos, né? Então, isso é muito importante. E na pandemia teve um esforço enorme, assim, de resgate, digamos assim, da confiança dessas mídias mais tradicionais, que por muito tempo no Brasil ficaram, digamos assim, né, num lugar assim de uma certa desconfiança, assim, né? Depois a gente tem também os aspectos, né, de ainda na área cognitiva, né, de uma, e aí são questões assim, porque muitas vezes, né, foi muito interessante isso que tu disseste, da estratégia da fake news, porque a fake news ela tem uma estratégia narrativa, que ela é uma narrativa envolvente, ela é uma narrativa que aparentemente todos os supostos, né, fatos e evidências ali narrados, parece que tudo se conecta, né? Então isso cria uma falsa ilusão de familiaridade, que aquele discurso ali tem uma fluência, aquela narrativa tem uma fluência, uma coesão, né, uma coerência, e aí fica muito mais difícil da pessoa, né, depois que incorporou, digamos assim, esses elementos narrativos da desinformação, achar que tem algo errado, porque parece tudo tão perfeito, que tudo se encaixa tão bem, né? E aí notem como essas três grandes, né, áreas cognitivas, elas se encaixam, porque, né, se eu tenho um pensamento mais analítico, se eu tenho uma preocupação com fontes de evidências, com fontes de informação, né, com fatos que dão suporte, dificilmente eu vou ter essa ilusão de familiaridade, de coesão num discurso de fake news, porque eu eventualmente já vou partir de um ponto que, não, mas espera aí, deixa eu dar um passo atrás e questionar alguns, né, dessas informações que estão sendo trazidas aqui, né? Então elas se conectam, né, num nível que provavelmente uma intervenção deveria, né, buscar esses três grandes blocos aí, digamos, de variáveis mais cognitivas, né, de aspectos mais cognitivos. E aí depois a gente tem, né, alguns vieses que, como eu falei, mais socioemocionais, né, ou socioafetivos, que é, por exemplo, né, o discurso da fake news muitas vezes vem, digamos assim, empacotado, ou vem com um emissor que é uma pessoa supostamente renomada, uma pessoa que tem, digamos assim, prestígio em determinados grupos, né, uma pessoa atraente. E aí eu não estou falando só de atraente do ponto de vista estético, né, de beleza, é atraente no sentido da forma que fala, no seu discurso, na imposição da voz, né, na eloquência, né? Então, assim, geralmente a questão do transmissor é muito bem escolhida, no sentido de ser, né, gerar em quem recebe aquela informação, né, algo como se fosse disparar algo que remetesse a uma obediência, digamos assim, a alguém com uma certa autoridade.
tá? E isso a gente sabe, né? Quem trabalha com a área da psicologia sabe que tem um experimento histórico lá do Milgram, né? No qual, eu vou relembrar muito brevemente esse experimento, mas que basicamente consistia em que as pessoas eram tidas como assistentes de laboratório, né? Elas entravam numa sala, estava uma pessoa de jaleco, e aí uma parede de vidro, né? E do outro lado da parede de vidro tinha outra pessoa, né? E que essa pessoa era convidada, então, a dar eletrochoques na pessoa que estava do outro lado, controlando uma máquina muito simples, no qual era tipo um botão que você girava e ele aplicava os choques. E aí, obviamente, que do outro lado a pessoa não estava recebendo choques, era um experimento, era uma pessoa treinada para isso, era um ator, estava representando, mas o que era curioso era que a pessoa não sabia que era um ator. Esses choques eram cada vez mais intensos, né? A pessoa muitas vezes gritava, né? Se debatia na cadeira e tudo mais, e as pessoas não interrompiam o experimento, o que é mais curioso. Então, assim, como estava aquela pessoa do lado, de jaleco, dizendo, não, isso precisa ser feito, eu conto contigo para fazer, preciso que você faça. A pessoa não interrompia, muitos poucos casos interrompiam, mas a maioria das pessoas tendia a não interromper os eletrochoques. Ou seja, nesse experimento, tenta-se demonstrar essa disposição da gente de seguir, digamos assim, entre aspas, cegamente uma autoridade. Então, as pessoas que geram fake news abusam desse princípio, no sentido que buscam nesse emissor da fake news justamente essas características de persuasão, de sensualidade, né, de atratividade, né? Como eu falei, não só estética, de beleza, mas de componentes que gerem, né, essa ligação com o receptor, né? E também tem a dinâmica de serem transmissores, digamos assim, que tem a relação com grupos, né? Então, isso depende muito, mas, em geral, pessoas que ocupam lugares, né, de maioria, né, elas tendem também a ter um status tanto intragrupo quanto fora do grupo, né? Então, a gente sabe, né, da psicologia social que muitas vezes, né, sob determinados sentimentos, principalmente de ameaça, de temor à morte, de temor à sua integridade, mesmo os grupos minoritários passam a conferir um maior status, digamos assim, para os grupos majoritários, para as maiorias, né? Então, esse modelo é muito bem conhecido, já é estudado tranquilamente há mais de 40 anos, né? Que se chama a teoria de justificativa do sistema, né? Que busca, então, dizer, olha, sob algumas determinadas situações, as pessoas deixam de ter a referência no seu grupo. Então, pensa assim, uma minoria, né? Uma pessoa que é negra, uma pessoa que é da classe trabalhadora, etc., etc., uma pessoa que não é heteronormativa, né? Ela passa a tomar como referência pessoas fora do seu grupo, sob determinadas circunstâncias. Tá? Então, por isso que muitas vezes esses conteúdos das fake news também vêm num tom de trazer alguma ameaça à integridade dessas pessoas, porque isso é um gatilho para que elas passem a considerar referência pessoas fora do grupo delas, né? Então, por isso que eu digo, tem muita estratégia assim, né? Quem faz fake news estuda muito, né, para saber exatamente esses gatilhos. Outra questão, né, rapidinho, que se relaciona com essa é justamente a indução de emoções, né? Então, informações que têm gatilhos emocionais, que levam a determinados estados emocionais, geralmente estados de pânico, de risco à integridade, de temor, né? Abusando de ideias de catastrofização, né? Então, também um apelo muito comum utilizado para justamente gerar toda essa resposta emocional e, portanto, né, as pessoas serem levadas a abandonar aquele raciocínio mais analítico e partir para um raciocínio mais emocional, né, de uma heurística emocional, né? E outra coisa importante, né, são as questões de visão de mundo, né? Então,
principalmente na literatura norte-americana, isso é bastante investigado, né? Que são essas questões, por exemplo, visões de mundo, pessoas que já têm uma visão de um mundo como o mundo sendo extremamente formado por agora me fugiu a expressão, mas puxa vida, agora me desconcentrei aqui, fugiu a expressão. Mas formados, digamos assim, por complôs, por conspirações, agora veio, né? Pessoa que já tem uma visão de mundo conspiracionista, assim, né? Ela acredita que o mundo é uma grande conspiração, requenta histórias antigas, assim, né, de teorias da conspiração. Bom, essa pessoa certamente tem uma inclinação muito mais forte, né, a, digamos assim, se engajar com as informações falsas, com as fake news, porque ela já parte de uma visão de mundo no qual ela já vê o mundo como algo ameaçador, algo envolvido, né, por essas redes aí de confabulações, enfim, né? E outra questão também que é colocada na literatura é você ter uma identificação mais forte com alguma linha ideológica, digamos assim, né? E aí a informação falsa, mesmo que soe falsa, como muitas vezes ela está alinhada à tua perspectiva ideológica e muitas vezes partidária, né? Ela acaba tendo uma familiaridade, né? E você acaba aqui também, né? Não analisa com tanto cuidado essa informação, porque tem algumas pistas ali importantes que remetem a essas questões ideológicas ou mesmo partidárias, né? Então esses seriam, digamos assim, os grandes blocos, assim, né, de análise dos fatores de processamento de informação, né, tanto alguns que são bem mais cognitivos mesmo, de questão de pensamento analítico, quanto esses de influência mais emoções e relações sociais. Pois é, Wagner, interessante. Eu acho que até a questão do pânico moral é uma coisa que eu quero até tocar depois nessa conversa também, que você já adentrou um pouquinho em relação a isso. Mas uma coisa interessante é que de uns anos para cá, voltou a se falar muito em guerra cultural. Aquela concepção gramsciana de guerra cultural, de hegemonia contra hegemonia, ela se materializou no século XXI, nesse início do século XXI, de uma forma muito mais ampla por causa das redes sociais, por causa da internet, da web, e isso foi se potencializando. E a gente vive hoje um momento histórico, não só no Brasil, a gente pode dizer que não apenas no Ocidente, mas eu acho que no mundo todo, em que a guerra cultural voltou a ser um grande tema de debate, de especulação, porque a gente tem visto o que tem acontecido nas sociedades de forma geral. E quando se fala em guerra cultural, não é uma coisa que aconteceu, pá, vamos disputar ideologicamente o mundo, não. Existem, a gente pode entender como um planejamento dentro do sistema capitalista de reação ao próprio momento de ruptura com a questão do desenvolvimento. Os países estão cada vez, principalmente no eixo ocidental, sem tirar falar da China, mas na Europa, Estados Unidos e América Latina, África, onde existe uma estagnação econômica, e a guerra cultural vem para conturbar esse cenário e criar essa polarização política que muitas vezes ela é falseada em termos que a gente sabe que sequer existem, tipo, por exemplo, o fantasma do comunismo. E existe uma lenda de que as ciências humanas, ciências sociais, ela não é de interesse estratégico. E isso cai por terra quando a gente entende que milhões e milhões de dólares são investidos todo ano em pesquisas, principalmente no campo da psicologia comportamental, para a questão da modulação do comportamento das sociedades. Então, você tem aí alguns setores ativistas ou de interesse da sociedade que promovem essas disputas, esses estudos, para poder, voltando até um termo que você usou, para poder, de forma mais assim, superficial falando, promover esses gatilhos emocionais, aproveitar esse ambiente da web para que você consiga desenvolver essas teorias, essa conspiração, essa divisão da sociedade. E isso também
lembra muito até aquela teoria da epistemologia, da epistemologia, que se supõe que a verdade parte dos pressupostos de experiências pessoais e no sentimento gerado por determinados eventos no campo pessoal, ou seja, meu vizinho tomou a vacina, era jovem e morreu, ou seja, a vacina mata, a culpa é da vacina. De que forma esses sistemas de crenças são influenciados por esse fenômeno do negacionismo científico e quais são as estratégias que possam ser eficazes para combater esse tipo de prática, para encarar de frente esse desafio? Joia, Reinaldo. Obrigado pela pergunta. Assim, né? Primeiro, eu quero começar dizendo que, embora seja um tema muito interessante, né, eu não sou exatamente um especialista nessas questões de, você chamou de guerra cultural, ou alguns autores também chamam de guerra híbrida, né, que são estratégias aí de manipulação. Bom, dito isso, é claro que a gente não pode ignorar que sim, né, há ações deliberadas, há exemplos já bem registrados, assim, né, então, nos Estados Unidos mesmo, desde aquele escândalo da Cambridge Analytica, né, que teve, né, uma acusação forte, que fez até o dono do Meta, da Meta, ter que prestar contas. Eu digo assim, olha, um empresário, né, desse quilate e prestar explicações, né, no parlamento não é pouca coisa, né? Então, certamente ali tinha questões muito relevantes e importantes, né? Então, acho que sim, né? E como eu disse, assim, uma vez sabendo desse mecanismo de ação, digamos assim, que influenciam a questão das crenças, né? E esses gatilhos, como a gente estava falando, gatilhos emocionais, gatilhos sociais, né? É muito provável que as pessoas façam uso disso, né? Ainda mais num terreno que é meio terra de ninguém, que é a internet, né? Eu lembro, gostei muito da fala do ministro, do Dino, né? Quando ele diz assim, olha, no fim das contas, todas as atividades humanas são reguladas de alguma forma, né? Por que só a internet não, eventualmente, não deveria ou poderia? Claro que a gente pode discutir a extensão dessa regulação, né? Com certeza, sim, né? A ponto de não também comprometer outras questões que são valores numa sociedade democrática. Mas achar que também não, deixa assim mesmo, sem nenhuma regulação, talvez isso tenha também efeitos, né, deletérios, e eu acredito que sim, justamente disso que o Reinaldo estava falando, de as pessoas usarem, né, a seu bel prazer das informações, criando as histórias mais absurdas, né, para causar esse sentimento de pavor, de temor entre as pessoas, né? Então, acho que isso é certamente um fator muito relevante, assim, né? Bom, como atuar, né? E aí, eu acho que a tua segunda parte, né, traz essa pergunta, o que a gente tem como fazer, né, de certa forma, para lidar com essa guerra de informação, que entra nesse contexto de guerra cultural, e que geralmente é aguçado nos períodos eleitorais, né? Certamente a gente vai ter nas próximas eleições, e a cada eleição, uma guerra muito acentuada no que diz respeito a essa guerra informacional, né? Isso vai acontecer certamente, e pensando no que são possibilidades de ação, né? Então, possibilidades de ação, como a gente falou um pouquinho lá no início da conversa, elas vão em duas direções, né? Que são nas ações corretivas, né? Então, eu já vi iniciativas, por exemplo, do atual governo, né, com algumas parcerias, criar, por exemplo, uma agência pública de fact-checking, por exemplo, né? Me parece algo importante. Talvez eu acho que devo externar a sua opinião, né? Talvez eu acho que não deveria ser um mecanismo de governo, mas sim de um colegiado, principalmente talvez gerido por universidades, né? E obviamente eu estou falando aqui enquanto pesquisador do CNPq, do INCT, né, de uma universidade reconhecida como a PUC do Rio Grande do Sul, porque eu acho que, né, os tempos passam, governos vão e vêm, mas estando na mão das universidades, eu acho que, né,
digamos assim, recorre a um corpo técnico-científico capaz de conduzir uma iniciativa desse porte. Assim, eu acho que é importante, sem dúvida, né, mas eu acho que essa gestão não deveria ficar nas mãos, digamos assim, do poder público diretamente, né, mas ser um colegiado de universidades que desse conta de uma plataforma. Né, porque essas plataformas elas são importantes porque eles fazem esse processo que deveria ser feito por cada receptor de informação, que é analisar, ver a correspondência com os fatos, né, ver a origem daquela informação, etc, etc. E quando essa informação, né, não procede, fazer a correção de uma forma argumentativa, demonstrando, olha, não é bem assim como diz aqui, mas, né, e aí explicar, né, vamos supor assim, pegando a questão da desinformação científica, a questão climática, né? Então, assim, vamos partir daquela crença, né, bem boba, assim, mas ainda faz frio, ainda neva, né? Como é que o mundo está aquecendo, né? E aí você poder dizer que, olha, né, quando a gente fala do aquecimento global, é baseado nas médias das temperaturas. Então é óbvio que as temperaturas vão variar, ainda vai existir frio, ainda vai existir chuva. Embora eu já estou chegando nos 40, estou com 39, fazendo uma varredura na minha memória mesmo, né, eu consigo visualizar tranquilamente que quando eu era criança, adolescente, parecia que o inverno de fato era mais frio, ou pelo menos ficavam mais dias chuvosos e frios. Eu me lembro assim de ficar semanas que a gente não conseguia sair para a rua para brincar, por exemplo, né? Não tinha celular naquele tempo, graças a Deus, né? Então a gente não podia sair para casa, sair de casa para jogar bola, para andar de bicicleta, essas coisas que criança faz ou deveria fazer, né? Mas assim, então a partir desse raciocínio, né, você poder desfazer a fake news com uma estratégia argumentativa mostrando todo o caminho, ou seja, né, mostrando as evidências, a interpretação, até chegar na conclusão. Tá? Porque tem algumas ferramentas corretivas que elas simplesmente corrigem a informação sem dar esse caminho do raciocínio, né, o qual é muito importante. Por isso que, de novo, reforço, né, que uma gestão dessas plataformas de fact-checking geridas por universidades teria um corpo técnico-científico capaz de gerar esse tipo de conteúdo, porque eles sabem os mecanismos, os princípios, né, que ligam, digamos assim, as evidências, os fatos às conclusões, né? Então isso é muito importante. Agora, na literatura já é consenso, inclusive nós temos, né, Reinaldo, um artigo aí prestes a ser publicado, que fala que as estratégias preventivas são muito mais eficazes. Né? Assim, em diversas frentes de fake news na política, em relação às questões científicas, né? Então, assim, e o que são essas estratégias preventivas? Né? Justamente você criar formas de raciocínio, criar fontes mais seguras de informação. Né? Então, assim, a gente tem discutido isso bastante no núcleo, né, no nosso núcleo do INCT-DSI, de que forma a gente pode adaptar estratégias preventivas, que, em geral, na saúde é sempre assim, né? Tudo que é preventivo é mais eficaz do que quando você vai remediar um problema. E as fake news não é diferente. Então, como que a gente poderia criar iniciativas de prevenção? Então, a gente está formando agora, né, estratégias de intervenção preemptivas ou, né, preventivas nessa área, que incluem muitas vezes assim, você criar uma rede de confiança nas comunidades. Né? Então, por exemplo, usando um exemplo, todos nós sabemos que nas comunidades, eu por exemplo, fui estagiário do SUS durante a minha graduação em psicologia, né? Nas comunidades há pessoas que são referência para a comunidade, né? Sejam os agentes de saúde, os agentes, enfim, entes comunitários, né? Líderes comunitários, etc, etc. Então, por exemplo, né, uma comunidade que remete a essas lideranças ou referências também na questão de informação, né,
seja sobre vacina, seja sobre questão climática, questão... e muitas vezes até, eventualmente, porque não política, né? Porque muitas vezes as fake news são baseadas em coisas que nem têm conexões com fatos, né? Então você poder mostrar, olha, não tem fato que embase isso, então não vamos tirar conclusão, né, nessa ou naquela direção. Então, criar essas redes de confiança, né, porque aí a gente tem pessoas próximas, né, não é um expert, um profissional que sai muitas vezes da universidade, né, que é o grande desafio da universidade brasileira, que é sair dos seus muros, né? Então a gente não é o universitário que está saindo dos seus muros e indo lá na comunidade para dizer o que é o certo, o que é o errado, né, que é uma postura que certamente não vai trazer benefício nesse sentido, mas ajudar a desenvolver uma rede, por exemplo, de confiança naquela comunidade, né? E que uma comunidade, muitas vezes, que já recorre a essa rede para outros temas, também recorrer, né, às questões que são sensíveis aí das fake news, né? Então, essa é uma iniciativa muito importante, né? Outra questão que se fala bastante hoje em dia nas pesquisas é o ponto da inoculação psicológica, né? Então, vamos pensar assim, né? O que seria uma inoculação na vacina, né? Então, assim, é você justamente fazer com que a pessoa tenha contato com uma parte do micro-organismo não letal, né, mas atenuada, para que o seu corpo gere anticorpos e combata, né, digamos assim, esse micro-organismo, enfim, as moléculas semelhantes aí àquele micro-organismo, e aí tem uma resposta imunológica mais eficaz. Por quê? Porque já aprendeu, já tem memória. Basicamente, esse é o princípio da vacina. O princípio de combate à fake news é parecido. Então, a gente teria, né, a construção de pequenos, como se fossem exercícios, né, nos quais as pessoas seriam expostas a fake news ou desinformação de baixa intensidade, né, ou aquelas até que são muito óbvias, assim, de que tem algo errado nessa história, né, a pessoa vai... né, e aí a gente justamente ajudar essas pessoas, tá, mas olha só, que estratégia a gente poderia ter para, né, ir atrás de uma informação segura, de confiança, etc. E aí você começa a construir esse caminho de um pensamento analítico, né, que ajudaria essa pessoa frente a qualquer outra informação, pudesse usar, digamos assim, essa receita. Então ela aprende a receita de bolo para lidar com qualquer informação, né, e a partir disso, então, ela verificar a origem daquela informação, né, as fontes, as evidências, né, nas quais sustentam aquela informação, etc., etc., né? E aí a gente conseguir, né, a partir dessa forma, fazer com que as pessoas ficassem, não imunes, eu acho que imune é uma palavra muito forte, e nem do ponto biológico, né? Tem pessoas que, por exemplo, tomaram a vacina, depois pegam, né, depois de um tempo, então não gerar uma imunidade, mas pelo menos instrumentalizar melhor essas pessoas para que elas possam, então, fazer esse processo que a gente chama esse processo do tipo 2, né, no qual, né, tomam decisões a partir de processos analíticos, processos mais racionais, né? Então essa é uma grande, eu acho que é uma grande agenda, um grande desafio. Nós temos dimensão assim que não é fácil, mas ao mesmo tempo nós temos aí um sistema de universidades, a gente tem um sistema de saúde, né, o SUS, no qual tem uma capilaridade enorme, né, que a gente pode contar e eventualmente, né, criar estratégias conjuntas a partir desses princípios para gerar, né, então assim, tem que ser uma estratégia que vai do Ministério para a Saúde, junto com o Ministério da Educação, porque tem muita coisa que pode ser desenvolvida na sala de aula, com a garotada, né, para que quando eles tenham já a idade para votar, para tomar decisões mais importantes na vida, eles já tenham tido algum contato, né? Então, algumas pessoas estão investindo, né, nessa questão do letramento midiático. Eu prefiro falar da questão do pensamento crítico ou científico, mas vira e mexe, o princípio é muito parecido, né? Você construir essas bases do pensamento mais analítico e racional para as pessoas e que não respondam tanto a partir de emoções, mas sabendo de que esse é o natural.
né? As pessoas, isso não tem assim preferência de classe ou de qualquer outro marcador social. O ser humano é assim, a gente geralmente é orientado por respostas simples, guiadas por processos emocionais que são mais rápidos, né? Digamos assim, que a gente gasta mais energia analisando. Né? Mas assim como a gente aprende lá com os nossos pais, né? Olha, por exemplo, a conter a nossa impulsividade em compras, por exemplo, no consumo, né? O que os nossos pais ou cuidadores em geral nos ensinam? Olha, se tu tá com a grana curta, ou né, se você quer muito comprar um tênis, tá, mas analisa, você tá precisando? Né? Você não pode ficar com o tênis mais velhinho mais um tempo, ou precisa ser esse que é caro, será que não tem um intermediário, né? Então, assim, a gente aprende esses processos em diferentes áreas, âmbitos da nossa vida, né, geralmente por pessoas nas quais a gente tem alguma ligação afetiva, né? Então, eu acho que a partir desses mesmos princípios a gente poderia expandir esses aprendizados, né, tanto para essa questão, né, pegando esse exemplo do consumo, mas fazendo algo muito semelhante na questão do consumo de informação. Então, acho que seria, né, esse o caminho assim, a ser trilhado, digamos assim, para o combate das fake news. E quem sabe, né, partindo até para... Acho que o Reinaldo pode falar também, né, porque ele anda, às vezes, me conversando sobre essas estratégias até mais lúdicas, né, de combate às fake news, que envolve aí, talvez, né, uma espécie de gamificação, algo nesse sentido, que possa ser também, daqui a pouco, muito efetivo, principalmente com essa garotada mais jovem aí. Eu queria fazer uma pontuação. Por favor. Desculpa, Marcela. Não, Rei, assim, ó, como a gente só tem 9 minutos, eu acho que você pontua, até já te devolve para o Wagner finalizar, porque o tempo está passando muito rápido aqui. Não, então, a minha pontuação é a seguinte, em relação ao que o Wagner falou, a questão dos games, assim, tem se mostrado muito promissora. Nos estudos que a gente tem ido atrás, buscado, as revisões, a gente entende que a gamificação no processo de combate à desinformação com jogos de forma lúdica, ele ajuda muito nessa questão dessa inoculação, inclusive, dessa vacina contra a desinformação, porque atrai um público jovem, porque tem alguns jogos que atraem um público até mais velho, mas que se envolvem naquilo ali. Então, é uma linguagem que é muito promissora. E, assim, em breve a gente vai estar trazendo novidades sobre isso. E que é uma coisa muito bacana que tem muito a ver com o tempo de hoje, né? Com esse nosso espírito do tempo. Mas eu queria fazer uma pontuação que o Wagner falou lá atrás, que eu acho que é importante colocar. Quando a gente fala, o governo ele tem feito muito esforço, e inclusive louvável, para buscar uma forma de se combater a desinformação. Só que eu tenho uma crítica, que é a seguinte: a gente vive num momento de polarização política no país muito sério, em que você tem hoje, assim, até de forma anedótica falando, patriotas versus comunistas malvados. E a gente viu como foi as eleições. O que acontece? Se você tem... eu penso que o governo chamar para si essa responsabilidade trazem dois problemas. O primeiro é o óbvio, porque se você tem um órgão do executivo que é responsável por isso, mudou o governo, muda a ideologia. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o outro segundo ponto é o seguinte: se você tem parcela da população que acredita no fantasma do comunismo, na mamadeira de piroca, eles vão acreditar em um veículo, em uma agência de checagem que seja ligado ao governo? Não vão. Pelo contrário, vai criar uma reação em que essas pessoas que não acreditam vão passar, ao invés de confirmação, tá vendo? Estão enganando a gente. Então, isso é um problema muito sério. O governo está perdendo muito tempo buscando internamente, no campo da política, do executivo, pensar alternativas, e essas alternativas, posso estar errado, mas eu acredito que eu não esteja, elas vão ser inócuas. Vai ser gastar energia, gastar dinheiro. Hoje, principalmente depois da pandemia e da tragédia do governo Bolsonaro, teve uma pesquisa da Fiocruz que indicou que a instituição nacional que tem mais credibilidade junto à sociedade é a ciência.
muito mais que os militares, que se queimaram o filme, mais do que a religião, do que a igreja, mais do que a família, porque as famílias brigaram, mais do que tudo. Ou seja, principalmente do campo político. Mais do que hoje o campo político está completamente em ruptura. As pessoas cada vez mais se colocam como outsider da política convencional. E isso é muito problemático. Então, a ciência, como bem o Wagner falou, a academia que lida com a desinformação de forma multidisciplinar, porque todas as áreas do conhecimento hoje sofrem com a desinformação, com o negacionismo científico, com as fake news, porque a ciência hoje ela é marginalizada por setores da sociedade mais extremistas que não acreditam na ciência, que negam a ciência, mas mesmo assim a ciência hoje ela é a instituição que tem maior credibilidade junto à sociedade. E se você faz um projeto sério dentro da academia, com diversas pessoas, pesquisadores, instituições dentro da academia que possam pensar essas estratégias de combate à desinformação, ao meu ver, é muito mais eficaz, porque a ciência ela lida com evidência e não com ideologia. Pelo menos não deveria, mas não com evidência. Então, eu queria deixar isso adendo porque eu acho que é importante, que o governo tem perdido muito tempo com muita energia, com coisas que não vão funcionar. Obrigado, gente. Não, eu corroboro bastante, assim, até uma espécie de desabafo do rei, né? Eu acho que é muito importante que ele seja feito, porque é isso, né? Eu tentei falar, assim, talvez não tão explícito, né? Mas quando eu falo, assim, deixar na mão da universidade, num corpo técnico-científico, não é que não existe ideologia na academia, é claro que sim, né? Mas a ciência, ela justamente tem esse compromisso factual, né? A gente tem que falar e defender hipóteses com base em fatos, com base em evidências, né? E isso é muito importante. De outras formas de construção do conhecimento, assim, né? Então a ciência ela perpassa todo esse script mais racional analítico, né? E isso é importante. Então é isso, né? Muitas vezes uma ferramenta de governo tem esse risco, passou o governo, como é que vai ser utilizado, né, esse mecanismo? Então, é um risco muito grande e também o risco, como o Reinaldo colocou, de falar para os já convertidos, né? Então, se a gente vai criar uma ferramenta que, no fim das contas, vai conversar só com os já convertidos, a gente, de fato, perde um tempo precioso no qual poderia, dali a pouco, né, ter ações que fossem mais amplas, assim, né? No sentido lá de pegar as comunidades, na escola. Eu acho que tem um espaço enorme na escola para se trabalhar esses temas, né, que é muito importante. Então, acho que certamente são iniciativas, acho que neste momento, prioritárias, né? Não que não se deva ter uma agência, né, ou outros órgãos com esse caráter mais corretivo, mas a gente tem um compromisso aí preventivo que é muito grande. Claro que a prevenção ela não traz resultados imediatos, né? É um investimento para o futuro, né? Mas ele é muito importante que seja feito e alguém assuma essa responsabilidade, né? Então, eu dizer que eu assino embaixo e estou junto com o rei nessa indignação, assim, mas é uma indignação boa, eu acho que é uma indignação e, ao mesmo tempo, um reconhecimento de um esforço, mas aquela vontade de dizer assim, não ótimo, mas vamos olhar também numa outra direção que é tão importante ou mais que essa, né, e que merece a nossa atenção e a nossa energia também, né? Enfim, então acho que são essas as questões. No fim eu acabei falando aquela hora com o microfone fechado, eu estava dizendo assim, olha, eu falo pelos cotovelos, assim, né? É a mania de professor, então se vocês não me interrompem, eu vou falando, quando vê, foi 1 hora do programa já. Mas é que é muito bom que você fala, Wagner, a gente vai indo, porque é agradável mesmo. E eu vou pontuar uma coisa no nosso último minuto aqui, que eu acho muito bacana vir essas críticas ao programa do governo, mas naquele sentido, vou jogar mais uma colher de otimismo já em cima do que o Wagner falou. Como é bom a gente pegar e pensar em evolução em cima do que já é bom, sabe? Porque a gente estava vivendo anos de tentar segurar o pouco que a gente tinha. Agora a gente volta a discutir para melhorar uma discussão que nem se colocava em pauta, né? Tá com o microfone fechado. Desculpa, eu cliquei errado aqui, me perdi.
Não, muito verdade o que tu está falando, assim, por isso que eu digo que é um desabafo, mas também um reconhecimento, né? Então, assim, Sim. é muito importante, sem sombra de dúvidas, esse trabalho que está sendo feito, né? E eu, infelizmente, não consegui, o Orlando estava semana passada aqui na PUC, né, na FAMECOS, na Faculdade de Comunicação e tal, e eu não pude estar presente. Olha, tentei desmarcar alguns compromissos e não pude, porque eu queria ver essa discussão, sabe, me aproximar mais dessa discussão, também do projeto de lei e tal. Então, acho que é bem o que tu está dizendo, assim, né? A gente saiu daquele período que nem se cogitava construir coisas nesse sentido, né, para um período assim no qual a gente está vendo iniciativas, mas também, né, por estar envolvido nessa temática, né, e acho que isso vem muito do INCT, assim, de, né, é um corpo de pensadores, de pesquisadores que estão intensamente envolvidos com essa questão, que vem essa vontade assim de querer discutir, dialogar, né, para criar estratégias cada vez mais eficazes, assim, né, para que elas também sejam mais efetivas, tanto no curto quanto no longo prazo, né? Então, acho que é um pouco motivado por esse desejo de fazer muito, fazer melhor, né? E até um pouco para também compensar, né, os períodos aí que a gente viveu, que realmente concordo contigo, assim, né? Traz um sopro assim de esperança, uma renovação, uma oxigenação para a nossa sociedade que é muito importante, assim. Então acho que bom, então vamos aproveitar que o vento está favorável e, né, expandir ao máximo essas ações, né, para torná-las mais eficazes. É isso, gente. Obrigada, Wagner. Obrigada, Rei. Obrigada, o 247, o NCT. Tanta gente para agradecer aqui, né, Rei? Ao CNPq. CNPq. E mais o celebrar. Gente, lembrando que daqui 15 dias a gente vai estar de volta aqui, quinta-feira, 14h. Vocês marquem aí. Hoje não teve a nossa conversa com vocês, mas eu acho que vocês conversaram bastante, pensando no futuro, e foi muito legal. Wagner, muito, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente essa 1 hora, de conversa muito boa mesmo. E no final a gente termina de uma maneira muito boa, que é fazendo críticas, mas uma perspectiva tão otimista e positiva, deixando para trás aquele passado mais tenebroso vivenciado, né? Isso aí. Obrigado, Marcelo. Um prazer te reencontrar aqui. Igualmente. Valeu, Wagner. Valeu, Marcelo. Valeu, foi um prazer. Foi excelente o bate-papo. Falou. Valeu.